Reiniciando. Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao Reiniciando com o Bruno César. Eu quero mais uma vez te convidar para poder se inscrever no meu canal, para poder curtir os meus vídeos, para poder fazer parte desse nosso projeto de levar uma mensagem, de falar sobre os assuntos que às vezes as pessoas desconhecem ou não dão a devida atenção. Engraçado que depois do último vídeo de vampirismo emocional, eu recebi uma mensagem de uma pessoa conhecida falando assim: ô Bruno, você tá fazendo psicologia de feira? E aí eu fiquei pensando, psicologia pode ser, né? Pode ser psicologia de feira. O importante é que essa psicologia de feira sirva para que as pessoas consigam se melhorar, consigam identificar alguma coisa. E hoje, pensando em mais um assunto aqui para nossa psicologia de feira, eu gostei disso, eu achei interessante esse negócio. Trazendo mais um assunto, esses dias eu tenho pensado muito e refletido muito, até por situações da minha própria vida, sobre perdas, né? Perder, né? Ninguém gosta de perder. Para falar a verdade, perder surge ao primeiro efeito, assim, ao primeiro momento, como alguma coisa muito ruim. Mas será que perder às vezes é tão ruim assim? Então, assim, tem alguns dias a minha avó está hospitalizada e eu tive a oportunidade de estar com ela 2 vezes durante a noite. Então, tendo essa oportunidade de estar com ela lá no hospital, eu tenho observado as pessoas. Tô tremendo um pouquinho porque tá um pouco frio, agora são 10h15 da noite e tá começando a fazer um pouco de frio aqui em Uberaba. E aí, nessa oportunidade de estar com ela lá e de observar as pessoas, eu percebo que o hospital é um lugar onde é muito sugestivo para poder refletir sobre perdas. E aí eu fiquei pensando, e já tinha lido alguma coisa sobre o assunto, qual é a nossa primeira grande perda? Qual é a primeira situação onde nós, na nossa vida, quando a gente passa a existir, que a gente perde, né? E refletindo nessa situação de perder, a nossa primeira grande perda, creio eu, quando corta o cordão umbilical com a nossa mãe, né? É quando a gente vem fazer parte do mundo, quando a gente vem fazer parte dessa vida real. É quando a gente perde aquele conforto de estar lá na barriga da mãe, se alimentando por lá, protegido. É perder aquela proteção quando corta esse cordão. É claro que nos primeiros anos das nossas vidas nós vamos ainda ser cuidado, mas nós já estamos no mundo, nós já existimos, a gente começa a fazer uma alimentação própria, já não é mais ali pelo cordão umbilical, já não tem mais aquela ligação. E é interessante pensar nisso porque, assim, eu perdi aquele vínculo, mas eu ganhei o direito de existir, eu ganhei o direito de viver, né, no mundo. Então, assim, eu perdi, mas eu ganhei. Aí logo depois, a gente caminhando mais um pouquinho, vamos pensar ali nós bebês assim com 6 meses, 7, 1 ano, qual que é a nossa próxima perda depois desse processo? A nossa próxima perda é quando a gente deixa de amamentar, né? Quando a gente deixa de receber aquela amamentação materna, aquela coisa de mamar no peito, é outra perda. E assim, olhando a vida toda, nós vamos acumulando uma série de perdas nessa trajetória de crescer, de evoluir, de mudar de fases. Nós vamos acumulando perdas. Só que são perdas que nos trazem ganhos, né? São perdas que nos trazem responsabilidades, são perdas que nos trazem uma série de outras coisas. Mas o objetivo, eu citei essas coisas como exemplo, assim, para a gente pensar que a gente está perdendo desde que a gente existe. Desde que a gente existe, nós estamos perdendo, e que para alcançar algumas coisas eu tenho que perder outras, né? E assim, no processo de perda, depois de adultos, que aí nós começamos a passar por algumas perdas que doem, que machucam, que às vezes dá vontade de desistir. Nesse processo todo, a nossa primeira tendência é negar aquela perda, né? Vamos pensar assim, quando você que já passou por essa situação, ou você que já acompanhou alguém passando por essa situação, vamos usar um exemplo de uma perda que dói muito: perder um ente querido, perder uma pessoa assim que a gente ama muito. Você tá lá no seu trabalho e aí de repente você recebe uma ligação: ó, fulano veio a falecer. A nossa primeira tendência,
a primeira resposta que vem é chorar, é não aceitar aquilo, é não receber a notícia de que tá perdendo, é negar, né? É negar. E esse negar, muitas vezes, estende o nosso sofrimento por muito tempo, porque nós estamos perdendo alguém que a gente ama, alguém que fez parte da nossa vida, que faz parte da nossa história. Então, às vezes, a gente coloca algumas coisas em conflitos e estende esse sofrimento por um longo tempo. E daí, do processo de luto, do processo de entender essa perda, de aceitar essa perda, leva um tempo e gera uma série de dor, gera uma série de questionamentos. Tem situações de questionar até Deus, né, nessas situações de estar perdendo. Mas como que nós podemos questionar Deus, né? Como que nós não podemos aceitar que isso daqui é transitório? As pessoas passam pelas nossas vidas, né? Pai, mãe, irmãos, todas as pessoas que fazem parte da nossa vida, elas passam, mas não tem garantia de que vai ser eterno ou de que elas vão estar para sempre. Um casamento ali de anos, de repente ele acaba. Eu tô perdendo, né? Eu tô perdendo um vínculo, eu tô perdendo um certo conforto, eu tô perdendo um certo sentido assim de uma vida a dois. Então eu acabo perdendo algumas coisas ali, mas talvez essa perda desse casamento vai me fazer crescer e evoluir para outras coisas, porque se perdeu, se acabou, é porque já não devia mais existir, né? Não é assim de repente, não é por acaso. E aí a gente pode citar várias outras perdas, a gente pode... Filho único, vamos lá, outro exemplo de perda. Eu sou filho único. De repente eu tô ali com 10 anos de idade e aí a minha mãe engravida e resolve ter outro filho. Eu perdi o meu lugar de filho único. Então assim, só que tudo que acontece é para poder nos ensinar. Então perder faz parte da vida, né? Agora, quando o nosso foco está direcionado só naquilo que nós perdemos, nós deixamos de ver os benefícios que essas perdas nos trazem, né? Tudo nos faz crescer. Não tem situação que não tem como não nos fazer evoluir. Eu, olhando um pouco para a minha história e refletindo muito sobre isso e ouvindo pessoas que já me falaram sobre isso, hoje mesmo conversando com uma amiga minha, ela falou: Bruno, eu não acredito que você deixou chegar naquele ponto que você estava vivendo lá em São Paulo, né? Aquela situação da Cracolândia, aquela situação que você pode conferir no programa aí do Profissão Repórter do dia 18 de maio de 2016, onde eu realmente vivia à margem da sociedade, onde eu realmente vivia ali no submundo das drogas, de uma forma muito humilhante, de uma forma que me fez às vezes até nem acreditar tanto em mim. Na verdade, quando eu voltei pra cá, pra Uberaba, que é a minha cidade, eu realmente já não acreditava mais que seria possível, né? Só que Deus e olha que pra eu entender que isso é coisa de Deus, exige um pouco de... Eu perdi tanto lá, eu perdi tanto tempo, eu tava a ponto de perder a dignidade, sabe, assim, de não acreditar que daria certo, e de repente eu fui acolhido aqui em Uberaba num projeto, né? Eu acredito que todo mundo que me acompanha de perto sabe, é o projeto Fruto de Rua, né? E o projeto e as pessoas envolvidas nesse projeto, eles, quando nem eu tô acreditando, eles estão ali me incentivando mais um pouco, me mostrando que é possível, me mostrando que eu perdi algumas coisas, mas que eu tenho muitas coisas a ganhar. Então, assim, é perder para poder ganhar. Às vezes é renunciar, é abrir mão, é deixar as coisas acontecerem da forma que elas têm que acontecer. As coisas, elas não acontecem segundo a minha vontade ou segundo as minhas vontades egoístas, não. As coisas simplesmente acontecem da forma que elas têm que acontecer, né? É Deus quem direciona essas coisas. Até para nós incrédulos que às vezes não acreditamos tanto ou que não fazemos a nossa parte da forma que deveria ser feita, acontece, é possível. Convidar todos aí para refletir durante esses dias sobre perdas, entender que as perdas às vezes são necessárias para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir e para que amanhã nós possamos ser pessoas melhores. Então eu convido a todos, saia da posição de vítima, saia da posição de coitadinho, não deixe ninguém te dizer que você não é capaz, não deixe que as suas perdas te façam desacreditar de você.
e não se esqueça que reiniciar sempre é possível.